Okay? Doutor, conte para nós o que o senhor veio falar para nós. Sim, eu creio que vocês têm acompanhado o tema da palestra de hoje. É como ser mais esperto do que alcance. E no final desse programa de hoje, vocês vão ser mais espertos. Tá certo? Amém. E isso nós vamos aprender como fazer. Ou vocês querem contrair um câncer? Alguém pode levantar a mão se alguém está disposto a contrair câncer? Então, quem quiser, então, não assista essa palestra. Tá bom? Mas a preocupação desse programa é para poder se prevenir. Porque ninguém vai querer receber uma quimioterapia. Porque quimioterapia, muita gente passa mal. Né? Perde até cabelo, tudo, porque realmente é muito agressivo ao nosso corpo. As pessoas sofrem quando precisam submeter à quimioterapia. Então, para não isso aconteça, então podemos prevenir para que isso não chegue a esse ponto. Concorda comigo? Radioterapia é outra coisa que é muito radiação, radioatividade você recebe no corpo. Pois é, mas é uma pena ter que chegar a esse ponto, entende? Por que chegar a esse ponto se nós pudéssemos prevenir? E isso eu quero mostrar como fazer, para que você não, para que se reduza drasticamente. Não posso garantir 100%, porque sempre tem, vamos dizer assim, imprevisíveis, ou alguma coisa, um variável que a gente não pode prever que pode acontecer com a gente. Entende? Então, tudo que a gente sabe, vamos colocar em prática a partir de hoje, que nós vamos aprender, tá? Porque isso é muito importante. E isso daí, o que eu vou passar para vocês, vai aumentar também a imunidade. Então, a imunidade serve para tudo. É o nosso escudo, nossa proteção. Principalmente na nossa época de pandemia, nós precisamos ter imunidade. Se você tiver com uma imunidade bem definida, bem desenvolvida e cuidada, você não precisa se preocupar, não precisa ter medo o que pode surgir de, seja qual for o tipo de fungo, bactéria, vírus e células de câncer, se souber cuidar bem da imunidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem atenção. O que você acha, o que é mais poderoso que tem no universo? Me fala aí. O que você imagina? O que vocês acham? O que é mais coisa mais poderosa? Não quer dizer coisa, mas não sei outra palavra. O que é mais poderoso no universo? Claro, todo mundo concorda, é Deus. Isso é verdade. Tá? Não temos dúvida nisso, não é verdade? E a segunda coisa mais poderosa que tem é a oração da mãe. Eu sei por experiência própria, as orações da minha mãe funcionam. Tá certo? E, me desculpe, alguém vai ter que deixar. Então, precisa então saber também o que é a coisa segunda mais poderosa do mundo. Seria então a imunidade, certo? Então, imunidade é uma coisa, em terceiro lugar, coisa mais poderosa que tem. Se você cuidar bem, você está tranquilo. Só que muita gente não sabe, ninguém está sabendo. E isso eu vou mostrar hoje, o que nós podemos fazer algo nesse sentido. Né? Deixa eu me desligar meu celular, eu tenho esquecido de desligar aqui, senão vai me incomodar. Sempre tem gente me ligando, pronto, aí ninguém vai. Vou pegar. Então, vou mostrar um PowerPoint para vocês, para podemos iniciar.
O volume está tudo certo? Estão me ouvindo bem? Então, um like ali. Bom, como vamos ser mais espertos do que ele, do que o câncer? Tá? Vou mostrar o que um cientista tem descoberto. Tá? Ele descobriu a causa primária do câncer. E por isso ele ganhou um prêmio Nobel por isso. E o cientista se chama Otto Heinrich Warburg. É um cientista alemão que vivia de 1883 até 1970. Ele ficou bem idoso, né? E ele sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial foi crítico para ele, porque ele é descendente judeu, mas alemão, tá certo? E os nazistas estavam querendo pegar ele, mas como o Hitler sabia ele era gênio, ele confiava nele para descobrir a causa primária do câncer. Por isso, ele pediu para que não incomodasse ele. Então, ele tinha salvaguarda para que os nazistas não toquem nele. Então, por isso que ele sobreviveu todo esse tempo em paz como médico, tá certo? E ele descobriu a causa primária do câncer. Ele tinha recebido outros prêmios Nobel também, mas esse aqui é o principal. E ele descobriu o seguinte: a causa primária e a prevenção do câncer. Segundo ele, o câncer é a consequência de uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. Essa palavra grande, antifisiológica, significa que é algo contrário, que o corpo humano funciona bem. Então, tudo está não compatível para que o corpo humano funcione bem. Tá? Seja o estilo de vida e alimentação. Ele descobriu que isso foi a causa causas do câncer. E nós vamos entrar em detalhes. Tá? A alimentação antifisiológica, que é uma dieta baseada em alimentos acidificantes e também sedentarismo junto, cria em nosso organismo um ambiente de acidez. E o acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Esse acidez, não estou falando azia do estômago, e sim o corpo inteiro está ácido. Tá? E nós criamos um corpo ácido dessa forma, através de alimentos acidificantes e vida sedentária. E já vou mostrar a lista dos alimentos acidificantes. Tá? Mas antes, ele chegou a outras conclusões antes. Ele afirma o seguinte: a falta de oxigênio e a acidez são as duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro também. Se você tem um corpo ácido, você tem falta de oxigênio. Se você tem falta de oxigênio no nosso corpo, por causa que você está numa vida sedentária, você não faz uma respiração profunda, como se você fosse fazer exercício, você vai respirar mais, normalmente. Tá? Então, isso também causa acidez. Ou seja, se você tem excesso de acidez, então automaticamente vai faltar oxigênio no seu organismo. E ele afirmava, quando você privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 2 dias ou 48 horas, pode convertê-la em câncer. Uma célula sadia pode se converter em células de câncer por faltar 35% de oxigênio para as células sadias. É tão rápido assim? Sim, é bem rapidinho. Em 2 dias você tem células cancerosas no teu corpo. Tá certo? Por isso é importante que vocês e eu, todos nós, possamos prover bastante oxigênio no nosso organismo. Certo? E por isso o tratamento de ozônio é muito próprio para providenciar ao nosso corpo, né, tem bastante oxigênio. Tá?
Ainda segundo Warburg, todas as células normais têm como requisito absoluto, quer dizer, praticamente quase 100%, 98%, 97%, 99%, muitas vezes 100%, as células normais precisam de oxigênio. Tá? Porém, nas células cancerosas, podem viver sem oxigênio, uma regra sem exceção. Então, não tem como o jeitinho brasileiro, quebrar exceção, muito menos a cabeça dura do alemão. Tá? Também não consegue quebrar essa regra. É assim que o corpo humano funciona. Não tem como você fugir. Se você não fornece o oxigênio, as células cancerosas podem viver sem oxigênio e vai se reproduzir. Tá? Então, você já descobriu a causa primária. Já descobriu? Seria falta de oxigênio, falta de oxigenação. E que mais? Acidez. Tá? Sob condições normais, a hemoglobina no sangue que sai dos pulmões é 98% saturada de sangue. Então, praticamente 100% tem oxigênio no sangue. A hemoglobina em 1 litro de sangue pode transportar cerca de 200 ml de oxigênio. E cerca de 50 ml são extraídos cada vez que passam pelos capilares dos tecidos. O metabolismo de um adulto normal de 60 quilos requer a administração de entre 200 e 250 ml de oxigênio em cada minuto. Se for abaixo, você está em perigo de um corpo ácido e, portanto, pode ter câncer ou qualquer outra doença. Tá? E também, os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Tá? E, resumindo, as células sadias vivem num ambiente alcalino, que é ao contrário do ácido, e oxigenado, o qual permite o seu normal funcionamento. As células cancerosas vivem em um ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Assim é o resumo final, tá certo? Bom, agora eu vou mostrar uma lista de alimentos que possam acidificar o teu corpo. Vocês estão preparados em conhecer essa lista? Senão vão ficar com raiva comigo depois. Já vou pedir desculpas agora. Pode ser que vai esvaziar a tua cozinha. Posso ir adiante mesmo? Então, vamos lá. Os alimentos que acidificam o organismo. Açúcar refinado e todos os seus subprodutos altamente acidificantes. Então, seja biscoito, bolo, doces, chocolate, etc. Tem açúcar, tudo vai acidificar teu corpo. Mesmo que seja açúcar branco, na mesa você adiciona uma coisa para adoçar, vai acidificar teu corpo. Certo? Então, faça planos, tirar isso da cozinha. Vamos para o próximo na lista. Leite de vaca, todos os seus derivados, como queijos, requeijão, iogurtes, manteiga, tudo que é feito dos derivados do leite de vaca vai acidificar também. Tá certo? Então, eu sugiro nos desmamar do leite de vaca e substituir por leites vegetais, que é mais alcalinizante. Carnes, todas elas também são acidificantes. Vocês estão dispostos a tirar isso da lista de vocês também? Eu recomendo. Tá certo? Sal refinado, aquele sal branco, também acidifica, porque é o puro cloreto de sódio que acidifica o teu sangue, o teu corpo. Farinha refinada, que a gente usa para fazer pão, para fazer biscoito, bolos, etc., massas, e todas as coisas que se faz com farinha refinada, branca, altamente acidificante. Álcool nem se fala, obviamente que é acidificante. Margarinas, até margarina, sim, margarina também. Aí você tem que aprender a fazer margarina diferente. Tá? Então, as margarinas, só falta uma molécula para se transformar em plástico. Então, você já viu margarina se estragar? Mesmo deixando lá de fora da geladeira? Nunca estraga. E nunca embolora, não pega bolor, não pega fungo, não fermenta,
não chega nem formiga, nem mosca ali. Porque eles sabem que não presta. E nós continuamos consumindo. Nós somos seres inteligentes, a gente não sabe dessas coisas, né? Refrigerante nem se fala, é altamente acidificante. Refrigerante, se você tomasse uma latinha daquela, o corpo fica tão ácido que vai precisar, para alcalinizar novamente o que você tomou ali, 32 latas iguais de água. Isso é correspondente a mais ou menos 6 litros. Alguém já tomou 6 litros de água depois de tomar uma lata de refrigerante? Eu nunca fiz, e então eu nunca sabia dessa gravidade de agressão que estamos cometendo no nosso organismo. O corpo tem que compensar tudo isso toda vez que a gente toma uma refrigerante. Eu não tomo refrigerante faz muitos anos, graças a Deus, e o corpo agradece por isso. Então, coitado, o corpo tem que dar um jeito para compensar tudo isso que a gente faz com o nosso corpo. Fazer o que então? Ele não pode deixar o corpo ácido. Você pode medir o pH do teu sangue no exame de sangue, ele vai estar sempre alcalino. O corpo vai fazer de tudo que mantenha o sangue entre 7,35 até 7,44 em pH. Tá? Essa é a margem pequena ele que mantém lá dentro, entre essas duas margens. Se for abaixo, se torna ácido. Se for acima, fica alcalino demais. Não, o sangue vai ficar sempre ali. Mas a custa do resto do corpo. Porque ele vai precisar, para poder manter o sangue sempre no ponto certo, tirar cálcio, magnésio, potássio dos ossos, dos dentes, das unhas, do cabelo, da cartilagem, para poder manter o sangue sempre nesse ponto, mas ao custo do resto do corpo. Aí, por isso, muita gente sofre osteoporose, osteopenia, artrite, artrose, cabelos caindo, unhas quebradiças, dentes caindo, cadeados, e só mencionando o problema, de alguns problemas, tá certo? Então, não vale a pena ingerir coisas acidificantes. Cafeína, para quem gosta de tomar café, coitado, desculpa, isso é altamente acidificante. Tudo que é cafeinado, como café, chá preto, chá verde, chá mate, achocolatados, chimarrão, tererê, todos eles são acidificantes. Além disso, também é neurotóxico e desidrata o corpo e desmineraliza o corpo. Ele, por causa da diurese forçada que o corpo tem que fazer, porque é muito acidificante, ele tem que fazer uma diurese para tentar tirar toda a acidez para fora. Com isso, vai muitos minerais, vitaminas embora também, que a gente precisa. Né? Ele tem que abrir comportas dos rins para não filtrar muito, porque o acidez sai para fora. Entendeu? E com isso desidrata o corpo, e por isso muita gente tem problemas de coluna, porque eu tenho já pico papagaio e de disco, porque desidratou esse disco vertebral. E além disso, não toma água para hidratar, já viu que problemas podem surgir. Né? Tabaco industrializados e processados, enlatados, também são acidificantes. Então, nós temos que descascar mais e desembalar menos o nosso alimento, certo? Então, é importante que você entenda essa lista dos acidificantes. Vocês anotaram bem para você poder colocar em prática em sua casa. E eu vou mostrar também uma lista para você substituir. Tá? Mas antes, essa outra lista boa, eu vou mostrar outra coisa que pode acidificar o nosso corpo. É esse aqui, ó. Nós podemos
deixar o corpo ácido através dos nossos sentimentos, emoções negativas que a gente nutre e cultiva, né? Se a gente tem muito estresse, a gente não para e ainda tem muita preocupação, ansiedade, pensamento negativo, ódio, rancor, dificuldade em perdoar, certo? Tudo isso deixa o corpo uma acidez de tal maneira que a gente fica doente. Por isso, 90% das nossas enfermidades é de origem mental, emocional. E precisamos cuidar bem o que estamos nutrindo nossos pensamentos. Nós temos que pedir para Deus para que nosso pensamento seja cativo em Cristo. Em Cristo nós estamos em paz, em uma alegria completa. E assim deixa o corpo mais alcalino. Tá certo? Agora vou mostrar a lista. E vamos notar uma diferença essas duas listas. Vocês perceberam como é que é na primeira lista? É tudo processado pelo ser humano. E agora nós vamos pegar os alimentos como veio da natureza. Todas as verduras cruas, algumas são ácidas ao paladar, porém dentro do nosso organismo tem reação alcalinizante. Então, deixa o corpo bem alcalino. Tá? Com muitas verduras cruas, você pode alcançar isso. Sementes, além de todos os seus benefícios, são altamente alcalinizantes, como, por exemplo, as amêndoas. E também semente de chia, linhaça, semente de girassol, castanhas, nozes, enfim, gergelim, todos eles são alcalinizantes. Então, os passarinhos que comem essas sementes, não encontrei nenhum passarinho que viesse até mim no consultório para se tratar de câncer, porque eles têm sempre um corpo bem alcalino por causa dessas sementes, certo? Frutas. Igualmente as verduras, por exemplo, o limão tem um pH aproximado de 2,2. É bem ácido, a gente sabe, é bem azedo. Porém, dentro do organismo tem um efeito altamente alcalinizante. Quem sabe, o mais poderoso de todos. Muito bem, o limão é ácido. E por que se torna tão alcalino no nosso corpo? Veja bem, qual o ambiente tem que estar dentro do nosso estômago? Alcalino ou ácido? O que vocês acham? Tem que ser ácido, porque o suco gástrico é ácido. Por que tem que ser ácido no estômago? Porque essa acidez do suco gástrico mata as bactérias, vírus, fungo que porventura entram na nossa alimentação, tá? Para nos proteger ataques patógenos acontecer no intestino ou entrar no nosso sangue. E já é uma primeira barreira já vai surgir no estômago com suco gástrico. Porém, nós cometemos erro, eu estou falando erro mesmo, de tomar líquidos durante a refeição. Isso vai acontecer o quê? Se você tomar algum líquido, seja chá, água, suco, refrigerante, sei lá o que você tem costume de tomar durante a refeição, você vai diluir o suco gástrico e deixa de ser ácido. Tá certo? E se não tem mais o acidez do suco gástrico e é diluído, vai fermentar tudo dentro do nosso estômago. E quando fermenta, você vai produzir álcool bem escondidinho, nem sabe se está produzindo, certo? E você está produzindo álcool no nosso estômago e você tem problemas com dor de fígado, você tem problemas de esquecimentos por causa da produção do álcool que a gente provoca por diluir o suco gástrico e vai fermentar, tá certo? Então, por favor, queridos ouvintes aqui, não toma nenhum líquido durante a refeição. Então, até meia hora antes de cada refeição, você toma 30 minutos antes, um copo, 2, e aí meia hora depois pode comer. Mas tem que tomar antes da refeição, senão vai passar sede, as 2 horas depois, quando você pode tomar de novo.
entendeu? Só 2 horas depois pode tomar de novo algum líquido. Então, essas 2 horas e meia não pode tomar nada, tá? Isso é muito importante que possa criar esse hábito saudável e não tomar líquido entre refeição, tá certo? Bom, agora o limão, ele é ácido, vai contribuir que seja mais ácido no nosso organismo. E quando a digestão for feita, então o estômago já vai mandar o bolo alimentar para o intestino, para poder lá no intestino absorver outros nutrientes. Ao sair do estômago, pelo piloro, vai entrar no duodeno. Lá a mucosa do duodeno não suporta nada de ácido, nem o esôfago suporta. Somente a mucosa do estômago tem capacidade de resistir o acidez forte do suco gástrico. Por quê? Porque tem um mucoprotetor dentro da mucosa do estômago para proteger contra o acidez do suco gástrico. Que Deus criou essa camada. Porém, nós cometemos erro comer muita pimenta, fritura, açúcar, café, álcool, fumo, e vai dissolver esse mucoprotetor do estômago e vai causar gastrite, certo? E pode daí, se agravar mais, pode se tornar uma úlcera. Se agravar mais, essa úlcera pode se tornar um tumor no estômago. É por causa desse hábito de diluir suco gástrico com um líquido qualquer, e aí a gente coloca ainda fritura, vai colocando açúcar, vai colocar coisas apimentadas, condimentadas, etc. E vai dissolver essa proteção, e aí vai causar e também a aspirina tem esse problema, tá certo? E eu substituo a aspirina com mamão. Isso protege muito melhor, tá certo? Bom, enfim, você já entendeu como nós temos que cuidar do nosso estômago. Não pode colocar nem bicarbonato de sódio no estômago, jamais. Porque isso também vai dissolver o mucoprotetor do estômago. E vai também deixar o suco gástrico alcalino. Então já vai aparecer todo o alimento. Tá certo? Porque tem que ter esse suco gástrico bem intacto na sua acidez. Porque para fazer uma boa digestão dentro do estômago, tem que ser com 38 graus. Bom, se vocês estão num dia quente, 38 graus, você vai deixar algum alimento fora, quente, fora da geladeira, não vai estragar? Pois é. Então, se você colocar algum alimento nessa temperatura dentro do estômago, vai estragar. Mas para que isso não aconteça, precisa de suco gástrico. O suco gástrico vai evitar que vai estragar o alimento e vai evitar que fermente o alimento. Então, vocês estão vendo como é importante manter o suco gástrico intacto. Não pode tomar nenhum líquido de refeição. Tá certo? Muito bem. Então, a dica é você tomar um suco de limão puro, sem açúcar, nada de açúcar. Pode adoçar com mel se quiser, para poder alcalinizar teu corpo. Melhor ainda se fosse só o suco puro de limão com água, e em jejum de manhã você já está preparando o corpo para ter um corpo alcalino. Agora, você fez uma coisa certa de manhã cedo, e você vai comer um chocolate, um açúcar, uma fritura, vai deixar o corpo todo ácido de novo. Então, esse suco de limão que você tomou de manhã foi em vão. Tá certo? Então, nós temos que ser mais coerentes com tudo que a gente bebe, come e pensa. Tá certo? É tudo, nós temos que aprender, desaprender muita coisa. Estamos aqui para isso. Tá certo? Não fico constrangido e ouvir essas coisas, porque são necessárias, na verdade. Ninguém está sabendo e também não, mas Deus me mostrou toda pela ciência, pela fisiologia, pela
todos os estudos que ele me proporcionou e toda a matéria que eu encontrei para minha leitura, certo? Muito bem. Em cereais integrais, o único cereal integral alcanizante é o milho, não é bem o único, tem também o painço, que é outra comida de passarinho também, né? E também bastante alcanizante. E a semana podemos comer também painço. Tem mingau de painço que está fazendo como se fosse cuscuz também, uma delícia, tá? Todos os demais são ligeiramente acidificantes, porém muito saudáveis. Lembre-se que a nossa alimentação ideal necessita uma pequena porcentagem de acidez. A desidratação crônica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas, afirma o Dr. Fedon. Ele descobriu que muita gente não está tomando líquido suficiente, tá? E a água principalmente é importante. O exercício oxigena todo o organismo e aí o sedentarismo desgasta todo o oxigênio que a gente respiramos, tá certo? A água é importantíssima para a produção do oxigênio. É lógico, a água tem na sua composição H2O e tem oxigênio também, né? Então, por isso é importante tomar bastante água, né? Você toma de acordo com o teu peso. Se você tiver 70 quilos, aí você tem que tomar 2 litros e 380 ml por dia. Quase 2 litros e meio. Como é que se calcula? Você pega o teu peso em quilos, você multiplica por 0,034, daí você vai ter a quantidade certa para o teu peso. Se você tiver 90 quilos de peso, você terá que tomar 3 litros de água por dia. Certo? Se for com 65 quilos, vai ter que tomar 2 litros de água. Né? Você tem que calcular vezes 0,34. Tá? Pelo teu quilo que você tiver. O mel é altamente alcalinizante também, contrário ao açúcar. Claro, não exagera, tá? Tudo na medida. E agora mostro uma lista que o acidez pode provocar. O envelhecimento precoce, a falta de energia, o estresse que a gente sofre com facilidade, as dores de cabeça, enfermidades de coração, alergias, eczemas, urticária, asma, também cálculos renais, arteriosclerose, entre outros, não são nada mais do que a acumulação de ácidos que nós causamos no nosso corpo. É por causa dessa acumulação de ácidos é que causa toda essa lista de problemas e muito mais. O Dr. Theodore, ele escreve no seu livro Alkalies or Die, seria Alcaliza ou Morre, o seguinte: na realidade, não importa o sem número de nomes de enfermidades. O que importa, sim, é que todas elas provêm da mesma causa básica, muito lixo ácido no corpo. Aquela lista que eu mostrei lá, né? É isso aí que podemos causar, tá certo? O Dr. Robert Young disse: não vou entrar em detalhes, somente vou limitar a enfatizar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo de tal extremo que esse recorre às reservas alcalinas do corpo de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando assim bases minerais como cálcio, magnésio, potássio, depositado nos ossos, dentes, articulações, unhas e cabelos. Tá? E é por esse motivo que se observa semelhante degradação das pessoas que recebem esse tratamento. E, entre tantas outras coisas, se lhes cai a grande velocidade o cabelo. Para o organismo, não significa nada ficar sem cabelo. Porém, um pH ácido pode significar a morte. Certo? Então, o corpo humano está fazendo de tudo para oferecer melhor qualidade de vida para o dono desse corpo. Né? Ele sempre tenta compensar tudo que a gente faz. E
ainda bem, né? Para que nós possamos ter melhor qualidade de vida até o último segundo da vida. E a gente não estamos colaborando, certo? Nós temos que tomar consciência que nós temos que fazer algo colaborando com o nosso corpo, não abusar mais, porque vai chegar um ponto, se você não cuidar e ainda abusa ele, ele vai desistir. Não, não aguento mais. Eu estou tá além dos limites, eu fiz de tudo e ainda mandei fazer causando muitas dores de cabeça, dores, sei lá o que mais, mal-estar, para chamar atenção, febre, náuseas, tudo isso são meu grito de alerta, está indo longe demais, mas a pessoa não está prestando atenção e para que vou avisar, eu desisto, né? Aí você está passando tão mal, porque ele já desistiu mesmo, e você vai querer fazer um tratamento médico, e daí você tenta também tratamento natural, não adianta mais, certo? Nós podemos chegar a esse ponto, por favor, não deixe que isso aconteça. Porque o teu corpo não te pertence em primeiro lugar. Pertence a quem? Pertence exclusivamente a Deus, porque Ele criou o teu corpo humano. Ele concedeu para que você possa usufruir as bênçãos do corpo, né? É uma máquina viva pelo qual você move, pelo qual você vive. Você não tem como trocar o corpo que você tem, certo? Além de não poder trocar, e ele é de propriedade exclusiva de Deus. E você tem que venerar, prestar culto, um sacrifício vivo e agradável a Deus, prestando o teu corpo em sacrifício no altar, porque pertence a Ele, certo? Sabendo disso, você vai, com certeza, cuidar mais, cuidar melhor, por causa disso também. Além, e com isso, consequentemente, o corpo se alegra. Nossa, agora, enfim, ele está adorando de verdade o nosso Criador. Eu espero que ele vai cuidar melhor de nós, de nós células do corpo, né? De nós membros, enfim, todos os nossos órgãos, todos pulam de alegria quando alguém dedica todo o ser nas mãos de Deus. E aí é um fato científico, inclusive, as pessoas que creem em Deus são mais saudáveis, sabia? Porque eles vivem mais de acordo com a vontade de Deus. E oxalá que também conhecesse também lado físico, não só espiritual, porque Jesus também morreu por causa das transgressões das leis naturais, né, leis de saúde, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades sobre a cruz por causa disso. Ele morreu por causa da transgressão das leis de saúde também, não só as leis espirituais, os 10 mandamentos. É tão pecado transgredir leis naturais como as leis espirituais. Porque foi o mesmo Deus de Deus que escreveu as 2 tábuas da lei, também escreveu todo o código, todo o funcionamento, e foi o mesmo dedo que formou o corpo humano. Os mesmos dedos santos que escreveu as 2 tábuas da lei também formou o corpo humano. Então, por isso, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Se você não está sabendo disso, então fique sabendo agora, tá certo? Agora, tem outros fatores que podem causar câncer. Nós temos, infelizmente, por causa da nossa degeneração humana, por causa da nossa desobediência a muitas coisas do plano de Deus, né? E por isso nós temos 400 genes cancerígeno, tá certo? Que causam câncer. Nós temos 400. E só temos 50 genes anticancerígenos que tem que dar um jeito de controlar os 400. Nós estamos em desvantagem por 8 vezes. Então, 8 vezes 50 dá 400, não é verdade? Pelo cálculo. Então, nós estamos em desvantagem por 8 vezes.
Bom, depende de você, como você vai tratar bem esse gene P53, que faz parte desses 50 que combatem câncer. Esse é um gene muito especial. E olha, você tem que tratar esse gene muito bem. Sabe como? Esse gene, ele tem sua importância no seguinte. Ele faz você se sentir cansado, com sono, e faz você fica com menos força também para forçar você a descansar, porque já está no limite, você tem que descansar. Mas tem gente que vai ficando fazendo coisas que não precisava fazer em vez de dormir. Por exemplo, hoje em dia, o celular, o computador, TV está roubando horas de sono. E aí nós estamos desrespeitando esse gene P53, certo? Ele enfraquece e não tem essa potência para poder combater 200 genes que causam câncer. Sozinho ele consegue. Ele sozinho, P53, pode controlar 200, a metade desses 400 que causam câncer. Se você não dorme cedo, se você não está descansando devidamente, e aí você enfraquece gente, aí você está... e por isso, as pessoas que fazem plantões da noite têm mais incidência de câncer, sabia? Como médicos, enfermeiras, guardas noturnos, e todos os profissionais que têm que trabalhar à noite, em vez de dormir, eles têm que trabalhar por causa, né? Precisa ganhar dinheiro, né? Então, infelizmente, a ocorrência é bem maior de contrair o câncer por causa disso. Então, o que então fazer para solucionar isso? Como podemos fortalecer EP53? Certo? Porque outros 49 genes anticancerígenos dão conta outros 200. Mas P53 pode controlar outros 200. Tá certo? Tá. Você vai aprender, se habituar, a dormir cedo. No mais tardar às 10 horas. Se puder dormir mais cedo, melhor. Quanto mais horas você dormir antes de meia-noite, quer dizer, 2, 3 horas antes da meia-noite, mais esse gene P53 é respeitado e fortalecido e turbinado para acabar, com certeza, esses 200 que é responsável de controlar. Tá certo? Senão, você está em risco muito grande de contrair câncer. Certo? Isso eu estou avisando, eu estou compartilhando, para que você pode prevenir desta forma também. Vocês estão vendo? Nós podemos nos prevenir pela alimentação, certo? Porque tem alimentos acidificantes, temos que deixar de lado. Você lembra dessa lista bem certinho, certo? Para você possa fazer algumas mudanças nisso. E substitutos alcalinizantes. Você vai fazer exercício físico, que vai oxigenar mais você e você vai suar. E quando você sua, também sai toda a acidez para fora pelo suor. E você é obrigado a tomar mais água, porque causa sede, tá? E você respira mais. Tudo isso vai favorecer uma imunidade de tal maneira e também alcalinidade de tal maneira e vai desintoxicar de tal maneira que não tem chance o cérebro de câncer se desenvolver. Todos nós temos células de câncer, mas a nossa imunidade dá conta do recado, desde que nós estamos ajudando com princípios de saúde. Tá? Existem, então, 8 leis são 8 mandamentos de saúde que nós temos que seguir. Tá? Respiração adequada, a letra R, exercício constante, a letra E, nutrição bem saudável, a letra N, e letra A, tomar bastante água, e letra S, tomar banho de sol, letra S, e letra C, nós temos que ter confiança no poder divino,
E letra E se equilibra em todas as coisas, sem temperante, a letra E. E letra R é repouso adequado no horário certo. Tá? E, então, isso forma um acróstico de uma palavra chamada renascer. Certo? Eu falei por letras da palavra acróstica renascer. Aí você vai lembrar todos esses 8 mandamentos de saúde. Se você quer renascer para uma nova vida em Cristo, nova criatura você é. Tá certo? Então, que a alimentação seja o teu único remédio. Isso foi pai da medicina. Hipócrates tem chegado a essa conclusão que ainda é válido até hoje. Então, vamos nos alimentar mais saudavelmente, mais alimentos frescos, mais alimentos integrais, aliás, todo integral, todo natural, bastante cru, se possível, como foi no Éden, foi todo cru, né? Porque Deus não tem dado fogão e forno para o primeiro casal no Jardim do Éden. É assim, colhe e come. Essa era a recomendação para eles comerem. Tá certo? Então, eles comiam tudo cru, nada cozido, nada assado. Esse seria, na verdade, a alimentação idealizada por nosso Criador, para nossa alimentação. E eles eram gigantes de 4 metros, isso que mantinha eles com vigor, com saúde e com longevidade. E nós, que somos menos que a metade da altura deles e estatura deles, não ia nos sustentar? Claro que vai. Eu já tenho experiência nisso e eu compartilho, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Tá certo? Boa nutrição vai prevenir 95% de todas as doenças. Ah, mas doutor, eu tenho diabetes porque a minha avó tem diabetes e minha mãe também tem, por isso tenho diabetes. É genético, né, doutor? Pois é, o que você realmente herdou delas foi, na verdade, o costume e hábito que causou mesmo a doença. Não é por causa da genética, não. É por causa dos hábitos e costumes. Essa é realmente a realidade. Na verdade, somente 5% dos casos é de origem genética, certo? E muitos médicos se fazem de fácil dizendo, isso é genético. Não é bem assim, certo? Nós temos que entender causa e efeito de todas as doenças. Todas as doenças têm suas causas, só 5% que não. Tá? É de origem genética. Vamos analisar alguns alimentos sob a lupa. Vocês estão preparados para isso também? Porque vem bomba, viu? Vocês vão chocar o que os produtores de indústria de alimentos estão fazendo com o nosso alimento ao processá-los, ao preparar para o mercado. E veja nuggets de frango. O que os pesquisadores descobriram? Há uma falta de carne de frango real. Foi apenas 40% e 50% de carne nos nuggets de frango. O resto foi uma combinação de gordura, pele, tendões, vasos sanguíneos, nervos e fragmentos de ossos. Olha só, o que eles não querem... Antigamente eles jogavam isso fora. Tá? Essa gordura de pele, tendões, vasos sanguíneos, etc. Mas aí chegaram a uma conclusão. Poxa, por que jogar fora? Por que não aumentar o volume de produção e daria mais lucro para a gente? Aí eles colocaram tudo junto, batendo junto e só colocando alguns temperos para ficar gostoso, para ninguém perceber que está tudo aí dentro e você come junto. Veja só. Tá? E o chefe dessa equipe, desses pesquisadores, comenta: a minha preocupação é que essas constituem uma grande parte das dietas das pessoas. Quando você fritar qualquer alimento, você tem um problema porque você adiciona muitas calorias para ele. E comemos alimentos de alto teor de gordura, como nuggets de frango, em vez de comer frutas frescas e legumes, que é mais saudável, né? Concorda? Existem mais ingredientes nojentos que corporações adicionam à comida. Por exemplo, L6TN é um aminoácido que pode ser encontrado em penas de galinha e de patos, chifres de vaca, também derivados de cabelo humano, reunidos em barbearias,
Ele se estende, então, é assim, adicionado ao pão e produtos de fast food do McDonald's, Dunkin' Donuts e Burger King. Isso daí eles colocam junto. Então, próxima vez que você for comer esses alimentos, bom apetite. Tá? Então, a escolha é sua. Benzoato de sódio. A sensação efervescente. Formigar quando beber refrigerante. É por causa do ingrediente benzoato do sódio. Esse benzoato de sódio, a Anvisa dos Estados Unidos considera, reconhece como sendo seguro. No entanto, esse produto químico tem sido associado ao comportamento hiperativo em crianças. Então, essas crianças que não param quietas, elétricas e não conseguem concentrar alguma coisa, é por causa, um dos grandes motivos e importantes é esse benzoato de sódio que encontram nessas bebidas carbonatadas, sucos de frutas, compotas, molhos de salada, condimentos e nas conservas. Então, esse conservante apoia também a produção de células cancerosas. Então, não vale a pena. Olhe bem, toda vez quando você for fazer a compra de algum produto, nos listas de ingredientes se tem benzoato de sódio. Esses dias foi fazer uma comprinha que eu fui fazer, eu sempre olho, eu sou bem criterioso, eu não sou fanático, mas eu gosto de dedicar esse corpo para Deus. Eu quero conservá-lo no melhor estado possível, do jeito que Ele me deu, de volta. Nós temos essa responsabilidade. Não é de qualquer jeito você pode usar o teu corpo. O meu corpo, eu faço com que o meu quero. Então tá, então você é responsável por isso. Tá certo? Mas não, você tem que dedicar o teu corpo de maneira consciente e bem como culto agradável e de sacrifício vivo a Deus. Tá? Então, por isso, eu cuido por amor a Deus, não por ser fanático. Sabe, o fanático é aquele que tem fé sem amor. Essa é a minha definição. Se você fizer com amor a Deus, você não é fanático. Né? Muito menos quando se faz com o Espírito Santo. Quem faz pelo poder, pela influência do Espírito Santo, ninguém é fanático. Porque o Espírito Santo deixa a gente bem equilibrado, bem ponderado, temperante. Isso que Deus pede da gente. Nós temos que ser inteligentes através da sua presença plena de Espírito Santo. Amém? Camina. Danone, um fabricante de iogurte, usa camina, um aditivo que consiste em besouros esmagados para adicionar como corante vermelho em seus produtos como Activia. E essa camina é um extrato de insetos cochonila. Você pode pesquisar na internet, está lá, é isso mesmo. É um inseto nativo no México e no América do Sul. Gelatina. Os vegetarianos irão se surpreender ao descobrir que a gelatina é derivada de colágeno, que é feito a partir da proteína de peles de animais. E o principal animal utilizado para a fabricação de gelatina é o do porco. Então, muitas junta-panelas que a gente teve gelatina e a gente não sabia, claro, ninguém está sabendo, mas agora, gente, já que vocês sabem, seja fiel à tua fé que você tem na palavra de Deus, que não deve consumir nada de porco, tá certo? Inclusive, infelizmente, também a gelatina tem que sair do cadáver, tá certo? De todo filho de Deus. Monóxido de carbono é injetado em plástico depois que o ar é removido para que a carne possa reter sua coloração vermelha. Esse monóxido de carbono, né, que é feito com processo que é considerado seguro para os humanos, segundo a Anvisa dos Estados Unidos, no Brasil, apesar que os detectores de monóxido de carbono em casas são recomendados porque o gás inodoro é mortal. Eu já morei por 12 anos nos Estados Unidos, onde eu estudei também medicina natural, consultoria de saúde natural.
E lá, eu vivi lá em diversas casas e apartamentos, e em todas as vezes, onde eu mudava, sempre tinha o detector de gás fixos no teto. Em todos os quartos, dependência, cozinha, sala, quarto, etc., tem esse detector. Sabe por quê? Porque lá é muito frio no inverno, e lá é feito com aquecimento feito com monóxido de carbono, que você não sente o cheiro. Aqui no Brasil tem vantagem, qualquer vazamento, você já sente o cheiro que está vazando gás. Isso é uma coisa bem segura aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não é assim. O que estão fazendo isso? Eles colocam lá o detector no teto, e para que seus sensores já sentirem esse gás vazando, para prevenir que nenhuma família amanhecem mortos, certo? E isso tem acontecido muito já nos Estados Unidos por isso. Então, é lei ter que colocar um detetor desse gás. E esse gás é injetado na carne para manter o cor vermelha. Então, você está com perigo de intoxicar bastante, tá certo? Amônia é usado em produtos de limpeza de doméstico, certo? Muitas donas de casa usam amônia por isso. E isso é pulverizado sobre carnes como carne moída, porque o corte de carne animal é propenso a conter bactérias. Esse processo foi aprovado em 2001 e tornou-se conhecido após a descoberta como gosma rosa. Ela é uma mistura de tecido conjuntivo e restos de carne bovina mergulhados em amônia, formando assim em uma pasta. E essa é utilizada como agente adesivo barato que une os restos das carnes. E o PPI, um órgão lá nos Estados Unidos, afirma que a gosma rosa é mais seguro do que a carne moída convencional por causa do tratamento em amônia. Porém, amônia é um produto químico bem tóxico, que não devemos ingerir de forma alguma, tá certo? Mesma coisa, bicarbonato de sódio também não podemos ingerir no nosso corpo. Causa muitos problemas no nosso organismo, tá certo? Então, a amônia é tratada dessa forma, certo? Para fazer uma pasta adesiva para juntar os restos de carnes no frigorífico. Sabor natural. As empresas que afirmam usar o sabor natural, ou seja, o sabor natural de laranja, o sabor natural aquilo, podem estar usando o castório. Esse agente de coloração de alimento é extraído da onde? Veja só, da onde. Não posso nem acreditar se isso é verdade, mas eles fazem. Ele é extraído do fluido do saco de glândulas do castor, macho ou fêmea, que estão localizados perto do ânus. Castor é uma secreção oleosa amarga, de coloração laranja marrom. A descarga do saco anal é combinada com urina e é usado pelos castores para marcar o seu território ou em ritos sexuais. É um produto bem natural, né? É perfeito. Podemos consumir à vontade, não é verdade? Então, é isso que eles usam para nos alimentos como bebidas, doces e possivelmente como pudim. Lá tem o castônio adicionado. Bom, gente, agora a última bomba eu vou passar. É isso aqui. É uma coisa assustadora, não é verdade? Algo muito parecido que está aparecendo, mas algo não está certo. Eu vou falar sobre isso aí. Vai ser nojento. Uma barra de chocolate comum contém, em média, 8 pedaços de bananas. Segundo FDA, um tipo de Anvisa nos Estados Unidos, o órgão que faz controle dos alimentos e remédios nos Estados Unidos. Aí, no final da palestra, uma adolescente foi até mim toda desesperada, dizendo, doutor, mas por que eles colocariam barata no chocolate? Eu amo chocolate. Estou desesperada. Ela ficou realmente
arrasada porque ela é chocolatra mesmo, certo? Eu disse para ela, não, querida, eles não colocam lá dentro. Eu vou mostrar como que acontece. Eles colhem o cacau, lá em Singapura, Bahia, Tailândia, onde eles têm produção de cacau, é tudo o mesmo processo que eles fazem por colonos que produzem cacau, eles cortam, aí eles separam aquela como é que chama? Aquela polpa branca, é uma delícia, experimentei, gostei. Aí aparece esse caroço negro ali, o que está em cima da mão. Eu recebi de presente, primeira vez na minha vida, aí já fui muito curioso. Eu sou do tipo que gosto de experimentar coisas novas, para experimentar o que Deus tem criado. Isso me deixa muito curioso. E daí Deus me surpreende cada vez, né? E aí limpei todo o caroço e eles daí colecionam esse caroço aos montes, aos toneladas. Mas antes disso, eles colocam uma lona preta lá fora, ao sol, e colocam todos esses caroços assim, grande quantidade sobre a lona preta, porque por ser preta, chupa mais calor e deve secar em 3 dias. Por isso tem que ser exposto por 102 horas, né? 3 dias. Enfim, e aí eles não recolhem à noite. Eles deixam lá fora, certo? E aí? Aí entra barata, entra ratos, deixam os seus dejetos, morrem lá dentro. Então, ficam todos esses impurezas lá dentro, eles recolhem e entregam nas fábricas de chocolate de qualquer marca, e eles fazem só o necessário, porque os colonos também não são bem pagos pelas indústrias, e então só faz o necessário para que, né? Então, por isso tem tudo isso, mas calma para a Anvisa, então, desde que não haja mais que 60 pedaços de baratas em cada 100 gramas de chocolate, estaria tudo bem e a gente pode espaldar. Veja só o quanto que eles permitem, né? Então, bom apetite na próxima vez se vocês forem comer chocolate. Tá? Esse já foi, para mim, nojento demais só de saber disso. Então, desde então, mas eu fiquei sabendo mais coisas sobre isso também. Quando eu estive na Alemanha para estudar medicina natural, eu lia bastante revistas, tipo Veja lá. Tem 2 revistas importantes lá que os alemães fazem assinatura, né? Tipo Veja, Isto É, e assim por diante. Lá tinha um artigo que falava uma coisa que eu não podia acreditar o que estava lendo. E realmente daí eu tomei definitivamente decisão nunca mais comer chocolate desde então. E eu tenho sido fiel e não como mesmo. E daí voltamos para o Brasil, minha esposa e eu, e nós temos aberto uma aldeia de crianças em Minas Gerais, aquele projeto Lei Esperança que nós fundamos, para abrir uma espécie de orfanato, só que em casas lares, onde cada casa lar vai um casal da igreja, que tem o mesmo espírito missionário de promover um lar cristão, né? E a gente tinha construído esse aldeia por isso. E nós estávamos no início ainda, talvez um ano e meio depois de ter fundado essa aldeia, com a origem da instituição da Alemanha, certo? É uma instituição privada dos adventistas que ia implantar o sétima aldeia de crianças no mundo. Eles já tinham na África, na Europa, essa seria a sétima que nós íamos abrir para eles.
E era o sonho nosso de lidar com crianças abandonadas. Muito bem. Aí, depois de algum tempo, vem um senhor lá da Alemanha, quando conheceu esse projeto, através dessa instituição da Alemanha, e queria conhecer de perto para ele sentir, porque tinha vontade de contribuir. Então, queria ver quais as necessidades que estamos tendo lá na aldeia. E ele era um engenheiro químico alimentar, com doutorado, foi nos visitar lá. Aí, conversa vai, conversa vem, eu fiquei sabendo que ele tem essa profissão, aí já lembrei o que tinha lido naquela revista na Alemanha. E eu perguntei para ele, o seu doutor, eu tenho lido essa reportagem nessa revista que provavelmente você conhece, eu tenho até assinatura. Ah, tá, ótimo. Eu não sei se eu tenho lido isso. Não, eu não preciso nem ler, porque eu vejo isso todos os dias onde eu trabalho, colocando sangue animal no chocolate. Mas a minha esposa já ficou horrorizada ao ouvir isso. E por que eles fariam isso? Daí ele explicou, é um material barato ou de graça que eles podem coletar nos abatedouros de animais, onde o sangue lá, e quando entra em contato ao ar, o sangue fica com viscosidade semelhante de chocolate e também cor marrom de chocolate. E daí eles colocam junto e ninguém vai perceber. É um lixo que eles ficam contentes de se livrar. E assim aumenta a produção com menos custo e com maior lucro, inclusive, porque aí tem mais volume de produto que ninguém sabe. E realmente eu percebi na leitura dos rótulos das barras de chocolate na Europa, está escrito lá como surumem animal. Eles não colocam como sangue animal. Daí todo mundo vai se assustar, ninguém vai comprar. Daí eles colocam como surumem animal, aí ninguém vai se assustar. Mas era o sangue mesmo, certo? E então vocês estão vendo que eu sou muito atento nessas coisas, né? Mas é bom mesmo, eu tenho que saber o que estou colocando nesse templo do Espírito Santo, né? E então, por isso eu sou bem cuidadoso, consciencioso, né? E bem criterioso o que pode entrar no nosso organismo, tá certo? Então, qual seria a solução? Eu disse algum problema, mas você tem que achar uma solução para isso, não é verdade? Como eu fiz também a primeira lista dos acidificantes, tem que dar uma solução com não acidificantes. Aqui também, a solução seria isso, alfarroba em pó. Dá um sabor muito parecido com chocolate. Eu uso e estou contente com isso. Não preciso comer nada de cacau, que tem, geralmente tem barata, sangue animal junto. E ainda muito açúcar e muita gordura que deixa tudo o corpo mais ácido também. Aqui, a alfarroba deixa o corpo alcalino. Ele parece chocolate, tem sabor de chocolate, mas não é. A alfarroba é uma espécie de vagem que tem sua polpa extraída, torrada e moída a ponto de ficar tão igual ao chocolate feito de cacau que pode substituí-lo perfeitamente. E aí você pode comer alfarroba em tabletes dessa forma. E não precisa, não tem lactose porque não usam leite, e não tem glúten, e não tem nem açúcar porque não precisa, porque a alfarroba já é doce por si só. A nossa procura por uma fazenda para instalar nossa aldeia de crianças no Brasil, fomos para a Bahia também, mas acabamos encontrando em Minas Gerais, perto de Divinópolis, certo? Lá em Bahia, quando nós estávamos à procura de uma fazenda, me deparei uma alfarrobeira, um pé de alfarroba, e lá estavam aquelas margens que vocês viram ali, só que esse já é seco. Mas lá estava pendurado verde, verdinha ainda, certo? E esse, daí eu colhi e comi. Nossa, como era doce e era
um sabor de chocolate. Eu gostei do sabor. E então, essas vagens secam na própria árvore, eles colhem diretamente da árvore, não precisa secar ao sol, já seca na própria árvore, e lá não tem barato, não tem rato, nada, e você já coloca dentro do saco e transporta e já é moído na hora, sem nada estranho junto, tá certo? E não precisa de açúcar, não precisa de gordura para fazer, tá? E aqui você pode ver a vagem verde, que é a qual eu comi, e a vagem seca, que quando escurece, tá certo? O próprio João Batista deve ter comido, em vez de gafanhotos, deve ter comido alfarroba, certo? Porque ele era puramente vegetariano, segundo o Espírito de Profecia, e então está escrito lá em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 71, aqui o último parágrafo embaixo, seu regime puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, é uma reprovação à condescendência com o apetite e glutonaria predominante em toda parte. Certo? Então, isso era a alimentação dele. E o alfarrobeiro em inglês se chama locust tree, é pé de gafanhoto, traduzido, né? E, então, porque tem o formato de um gafanhoto, de cor verde de gafanhoto, tá certo? Você naturalmente dispensa o uso de açúcar na produção de barras, tabletes, gotas, e em 100 gramas você encontra 303 miligramas de cálcio, é um mineral bem alcalinizante, 633 miligramas de potássio, também alcalinizante, e 163 miligramas de fósforo, ótimo para a tua memória, porque a memória precisa de fósforo, para iluminar nossa mente, tá? Assim, figurativamente falando. Além de minerais, ferro, zinco e vitaminas E, B6 e B12, inclusive. Tá? O valor calórico é pouca coisa menor, mas por não conter gordura, açúcar, glúten, esse chocolate é mais saudável. Pode ser consumido por diabéticos, celíacos ou para quem simplesmente gosta de chocolate mais que uma opção saudável. Ele pode ser encontrado em pó, que eu uso bastante. Eu faço muita coisa em pó de alfarroba para substituir chocolate em receitas, em barras, tabletes, gotas, biscoitos, etc. Eu faço mousse de chocolate feito de alfarroba, não de cacau. Certo? Feito de abacate, alfarroba em pó e mel. Já está pronto. Bate no liquidificador, você tem um delicioso mousse de chocolate. Então, aqui, se a alimentação for toda desregada, toda errada, medicamentos não vão surtir efeito. Se a alimentação foi saudável, balanceada, os medicamentos não se farão necessários. Então, esse é o objetivo principal dessa palestra. Vocês estão percebendo. Eu mencionei todos os 8 mandamentos de saúde. Se lembra? A letra R do renascer, respiração adequada. A letra E é o exercício constante. A letra N do renascer é nutrição saudável. Tudo integral, tudo natural e mais cru possível. Certo? E daí, letra A, água em abundância. De acordo com o teu peso. A letra S, nós precisamos de sol para ter produção de vitamina D, para poder estar resistente à pandemia. Certo? E outras coisas, o sol é muito útil para também fortalecer os ossos. Então, que mais? A letra C, confiança em poder divino e na sua palavra, nas suas promessas, tudo nos traz paz e alegria. E certeza que nós vamos vencer. E letra E, equilíbrio em todas as coisas. Ser temperante em tudo, tem que eliminar tudo que é prejudicial à nossa alimentação, tudo que é acidificante, e usar judiciosamente tudo que é saudável, nada de exagero e nem de menos. E letra R, repouso cedo, dormindo cedo, todas as noites. Tá certo?
Então, tudo isso mencionei sutilmente durante essa palestra, na verdade, mas é isso mesmo que nós temos que aprender, em resumo. Bom, o desejo de Deus é esse. Ele te chama de amado ou de amada. E ainda deseja que te vá bem que em todas as coisas e que tenha saúde. E assim como bem vai a tua alma. Todo o seu ser tem que estar bem. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo esteja bem aos olhos de Deus. Tá? Esse é o meu meio de contato, que vocês podem tirar o print ou copiar a caneta ou lápis, ou que você tiver na mão, e papel também. E aí vocês podem entrar em contato por qualquer coisa que eu possa orientar, seja qual for a enfermidade, você está precisando de apoio, estou à disposição. Tá? Entra em contato comigo, eu estarei totalmente à disposição para te acompanhar. Tudo bem? E então fica o recado dessa mensagem de hoje. Tá? E aí eu faço convite para a próxima sexta-noite. Nós vamos falar sobre como enfrentar e superar ansiedade e depressão. E com isso também temos que também reconhecer, descobrir os sinais de suicídio, tentativa de suicídio por causa disso. Certo? Olha, tem aumentado casos tremendamente através dessa pandemia, por causa do medo, insegurança. Isso tem causado muita depressão e ansiedade na vida das pessoas. Tá? Então, eu convido para a próxima live, na sexta-feira, às 7h30 da noite, no horário de Rondônia, e às 8h30 no horário de Brasília. Ok? Então, eu quero conceder a palavra ao pastor aqui. Eu vou tirar aqui. Pronto. Muito bem, então. Estou aberto para as perguntas e respostas. Sim. Doutor, nós temos aqui algumas perguntas, né? Eu vou pedir aqui para a Ana Clara. Ela anotou aqui as perguntas e ela vai fazer as perguntas aqui. Cadê a Ana Clara? Está aqui. Ana Clara, abre o teu áudio aí, Ana Clara. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana Clara. É um prazer conhecer o senhor. Prazer todo meu também. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua disposição, pela sua atenção, né, de nos atender, de estar fazendo essa live aí. Nós ficamos muito felizes, tá? Muito obrigada mesmo. Eu anotei aqui algumas perguntas. A Deise, ela está assistindo lá do Japão. Um abraço para a Deise. Tá, Deise? Ela fez uma pergunta aqui. Ela tem o hábito de bater suco com gengibre. E ela toma de manhã em jejum. Ela tá preocupada se esse hábito aí está correto, se ela pode ficar tomando limão com gengibre em jejum, quanto tempo ela pode fazer isso, ou se não pode. O que o senhor tem a dizer para ela? Olha, sim, claro, é muito bom eu fazer uso desse combinação, porque ele é excelente, como é que se chama? Que dá uma turbinada na imunidade, com certeza, e também para quem tem facilidade de ter dores, é ótimo analgésico e anti-inflamatório. Para quem sofre de artrite, recomendo fazer uso. E para quem tem cólicas menstruais, o gengibre é ótimo, tá certo? E muito obrigado desde lá do Japão. Eu estive no Japão por 2 meses
lá em, primeiro lá em, como é que chamava os lugares que eu fui, sempre esqueço. Eu fui em vários lugares, achei lindo, eu passei até Monte Fuji, do lado, foi fantástico o Japão, né? E daí eu fiz lá também palestras, que não tinha ainda problema de pandemia ano passado ainda, né? E eu fiz palestra em espanhol, fiz em inglês, fiz em português, alemão não, porque lá não tinha ninguém, mas no mesmo ano passado também estive na Alemanha por 5 semanas, dando palestra em alemão, português e espanhol. E então Deus me capacitou de falar essas línguas, apesar que eu era surdo-mudo quando era pequeno. E Deus me deu o milagre de poder ouvir, conversar com vocês normalmente. Não preciso fazer leitura labial, não sei nem fazer isso, né? E nunca usei o aparelho nem remédio para isso. Foi um milagre de Deus que Deus me deu, tá certo? E, Nossa, atenção, hein? bom, obrigado pela tua pergunta. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Pode continuar tomando, certo? E é útil. Certo. Doutor, o Jaime é do Mato Grosso, Rondonópolis, Mato Grosso. Ele está com problema de desgaste na coluna vertebral. Ele está perguntando se há como recuperar cartilagens e cartilagem. Existe tratamento para isso, para recuperar? Graças a Deus, Deus não foi pego surpresa nessas coisas, nem na natureza. Deus sabia que pode acontecer esse problema também e já antemão, antes de surgir o ser humano, já colocou tudo isso na natureza prontinho quando o ser humano precisasse, porque Deus sabia, aliás, todo o trio celestial sabia ao criar o ser humano com livre-arbítrio, pode tomar decisão errada e por tomar decisões erradas, ele vai consequências espirituais, físicas, emocionais e já estava preparado qualquer eventualidade de problemas ter um remédio, certo? Então, eu tenho tido um certo sucesso, assim, não sabe, nenhum médico tem cura. É só Deus que tem, mas Deus foi mostrando qual que é o melhor tratamento que pode fazer. Eu tenho tratamento do plasma, que eu uso ao extrair o sangue da pessoa. Aí tem um centrifugador, eu separo o plasma das hemácias e eu daí só coleto somente o plasma, que é a parte líquida do sangue, clara, transparente, e as hemácias ficam no fundo do tubo, que eu vou usar para centrifugar, certo? E esse plasma, são células-tronco junto, e eu aplico para poder regenerar a cartilagem, tanto da artrose dos joelhos, que eu já tratei a tia da minha esposa, que estava com artrose severa, que não conseguia mais se caminhar, com muita dor, já estava com osso por duas causas: vida sedentária e obesidade. Por causa do excesso de peso nos joelhos, por causa da obesidade, houve mais desgaste e, além disso, por vida sedentária, não produzia líquido sinovial. E o líquido sinovial é o lubrificante das articulações. Como ela não exercitava, não caminhava, sempre ficava sentada, acomodada em casa, não produzia. E daí não tinha lubrificação. E ainda com excesso de peso, gastou toda a cartilagem. Já estava osso com osso no joelho. Então, imagine quanta dor que tinha. Aí ela foi a primeira paciente depois que eu fiz o curso e veja só que resultado que dá, que foi minha primeira experiência fantástica. Eu apliquei subcutaneamente em volta do joelho todo. Não precisa injetar dentro da articulação, porque as plaquetas, né, o que está dentro
do plasma de oscilação são vivas ainda e sabem o que precisa consertar. Né? Por isso está no sangue, está circulando para descobrir onde tem defeito e tentar consertar. Né? Eu coleto bastante daquilo. Né? Eu injetei, no dia seguinte, ela não tinha mais dores nenhuma mais. E ficou sem dor por um ano. É fantástico como isso funciona. Eu já apliquei na pessoa que tinha problema de bursite. 20 minutos depois, ela podia fazer isso. Não podia. Tá? Enfim, o plasma, nesse caso, sim, é ótimo, só que é um tratamento presencial, só que estou longe. Eu sou em Santa Catarina, o senhor lá está em Rondonópolis, em Mato Grosso, e seria uma viagem muito longa para ainda com um problema de coluna, né? Não é fácil viajar longas distâncias. Mas tem outras soluções. Eu recomendaria um produto que eu não gosto de falar sobre isso agora, mas se é bom entrar em contato por esses meios de contato que eu passei, tá? Que pode utilizar, daí eu vou indicar o link onde pode pedir diretamente, tá certo? Tá certo? Eu tenho um protocolo de tratamento para recuperar as cartilagens. Tá? Eu posso compartilhar, passar para quem precisar. Só entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por e-mail, onde você queira entrar em contato, ou por celular. Certo? Tá, então depois eu vou entrar em contato com o senhor, aí eu pego esse protocolo se for possível. Tem grupo de saúde, aí a gente pode estar passando também. Doutor, a Solange, ela está perguntando, ela tem uma dúvida. A mãe dela faleceu aos 39 anos com câncer de mama. E ela hoje tem 38 anos. Ela já retirou 2 nódulos benignos da mama e há 2 anos isso. Agora ela está com mais 2 nódulos. Só que o mastologista, o médico não quis mais retirar, porque ela já fez um exame de genética e ela não corre risco de ter a genética aí da mãe, de desenvolver esse câncer. Aí ele resolveu deixar, por ser benigno. Aí ela fica assim, com medo de ficar com esse nódulo, ele é grande, ela é considerado grande. Ela queria saber assim, o que o senhor acha disso? Se ela deve tirar, o que ela deve fazer para ficar com esse nódulo aí. Bom, de qualquer maneira, é sempre bom descobrir a causa das doenças, seja qual for, inclusive desse nódulo de mama, câncer de mama, que seja, ou qualquer outra coisa pode ser, tá certo? E, então, sim, é bom, porque, sabe, coisa de câncer, assim, falando por aqui, não vai ser suficiente para explicar tudo. É de responsabilidade grande, né? Assim, de poucas palavras vai solucionar. Não vai. Tá certo? E por isso tem que buscar um médico competente que tem medicina funcional, que pode, com grandes chances, reverter o quadro. Tá certo? Mas, sabe, nesse protocolo que eu tenho, vai ter itens para desintoxicar, usar algo para, né, um tratamento, etc, etc. Então, tem um processo de desintoxicação. Quando o corpo consegue desintoxicar, aí ele consegue se curar. Esse é um item importante. O segundo item, tem que desparatizar, porque todos os parasitas, seja vermes, bactérias, vírus e fungo, libera toxinas, que são as fezes deles, e isso é altamente cancerígeno. Então, a gente tem que tirar esse fator fora também, através de desparatização. Estou falando meio que generalizado, mas tem que entrar em detalhes como fazer, entrar em contato comigo. Tá? Uhum. E também tem que alcalinizar o corpo. Aí tem itens para eu ter que fazer para alcalinizar o corpo. Aí tem outros itens para poder oxigenar bem o corpo. Aí tem itens também para combater com produtos, como alimentos que podem combater
quimicamente natural. Tá? Porque Deus colocou várias maneiras de usando como uma quimioterapia natural, né? Aí tem certas vitaminas importantes que são úteis no combate das células cancerosas, tá certo? Aí tem muitos mecanismos de ação que atraem as células de câncer e o câncer vai tomar isso, só que ele não gosta, ele vai jogar para fora para poder se livrar que é muito alcalino demais e com isso ele se mata, sabe? Uma coisa nós temos que entender: células de câncer são eternas, eles não morrem por si só, eles não têm aquele apoptose celular, que é uma suicídio celular programado que tem células normais, para poder substituir por células novas, né? Não, células de câncer não fazem isso, eles aparecem e vivem sem morrer. E por isso se modifica, causa tumores e se alastra e causa metástases. Nós temos que fazer de tudo com que o sistema imunológico possa ser fortalecido, de tal maneira que tem que matar as células filhas de câncer, que reproduzem as células filhas de câncer. Deixa eu repetir de novo. Células mães de câncer que reproduzem células filhas de câncer. Certo? E a única maneira para destruir as células mães de câncer é o sistema imunológico restaurado, turbinado. Só que nós temos abusado demais do nosso sistema imunológico, que ficam tão enfraquecidos, que de tal maneira que não dão conta de evitar que se multipliquem essas células mães de câncer. Tá? E aí tem várias armas. Nesse protocolo de câncer que eu sempre proponho, é uma lista de armas mortíferas para combater células cancerosas. Certo? Porque você vai a uma guerra contra o inimigo do câncer. Numa guerra, nenhum soldado só vai com um revólver. Não é suficiente para poder ganhar uma batalha. Tem que usar metralhadora, tem que usar bazuca, canhão, granada, bomba. Tudo o arsenal de armas é necessário para aumentar a garantia da vitória. Né? E por isso eu preciso acompanhar de perto durante o tratamento para quem precisar no tratamento de câncer, certo? Graças a Deus, muitos foram beneficiados, outras não, porque eles foram além do corpo de se recuperar porque abusaram demais. Isso também acontece, né? Uhum. Doutor, muito obrigada. O Eliseu Camilo, ele perguntou, ele está perguntando assim, se é melhor, em jejum, tomar água pura ou água com limão. E outra coisa, ele diz assim, quando eu tomo água com limão, eu já começo um processo digestivo? Não, quando é líquido não tem digestão nenhuma. Certo? Mesmo que tenha o limão. Sim. Se fizer regime de sucos, por exemplo, é uma boa forma de desintoxicar também, certo? Porque tem que entender a fisiologia humana. Nosso corpo, quando ele tem digestão para fazer, tem comida no estômago, certo? Aí não vai desintoxicar ao mesmo tempo. Ele faz uma ou outra. Ou vai fazer digestão, ou quando terminar a digestão, daí vai começar só então a desintoxicação, tá certo? Agora, se a pessoa pula uma refeição e continua só no suco, que não causa digestão, então vai fazer uma desintoxicação continuamente. Daí pula outra refeição, vai desintoxicar mais. E você só vai se nutrindo só com sucos, só puramente líquido. Né? E ainda todo o quadro para não ter fibras, e fibras podem causar possível digestão. Isso não queremos que aconteça. Então, existe, então, uma desintoxicação orgânica à base de sucos, como fins terapêuticos, tá certo? E, então, tem dado muito sucesso na clínica da minha mãe, a dona Cátia. Ela tem o retiro de recuperação da saúde, ela faz isso por 50 anos, só à base desse tratamento de
assim, desintoxicação orgânica à base de sucos. Aí fica dias, semanas, meses, caso for necessário, até reverter o quadro, né? Só que tem que ser com acompanhamento médico, não dá para fazer isso sozinho em casa. Pode fazer até 3 dias, sem problemas, sozinho, tá? Mas se está com plano de fazer mais tempo, precisa de um profissional que entenda fazer, tá? Quem tem diabetes tipo 2, tem como reverter se a pessoa fizer seguir essas orientações? Tem caso de pessoas que reverteram esse quadro? Olha, eu tenho uma palestra só sobre diabetes. É uma oportunidade de uma dessas lives, eu posso falar sobre esse tema, tá certo? Eu posso adiantar que existe a possibilidade de reverter, sim, certo? E se for diabetes tipo 1, com certeza, completamente pode ser revertido em 41% dos pacientes com tipo 1, certo? Mas melhor do que 0% que a medicina oferece, na verdade. No caso do diabetes tipo 2, tem chance de ser curado completamente em 65% dos casos. Certo? Esse é um estudo que foi feito, né? E só tem que saber como fazer o tratamento. Tá? Que bom. Nós já estamos com o horário avançado. E aqui é mais avançado ainda? E aí para o senhor que é bem mais avançado, né? Já é 1 hora a mais do que aqui. Nós vamos encerrar, e como o senhor vai ter a nova live, né? Sexta-feira que vem. Certo. Quem tem alguma pergunta que ficou aí que não deu para passar agora para o senhor, guarda que sexta-feira que vem a gente passa aí para o senhor. Tá bom? Muito obrigada. E eu passo a palavra agora para o pastor Judivânio. Muito obrigado pela sua atenção e que eu possa compartilhar isso com vocês. Eu amo vocês para que vocês tenham esse conhecimento valioso que Deus nos tem dado. Façam uso, coloquem em prática, não fica oba-oba, que legal que ele falou e não pratica, não adiantou nada que eu falei aqui. Certo? Eu sou muito franco, desculpa, mas é isso mesmo. Tá? Nós temos que colocar em prática o que você aprendeu. Você tem tarefa de casa, literalmente falando, né? E faz um bom uso e você vai ver que diferença faz, certo? E porque nós estamos diante de um cenário que nos mostra claramente que Jesus está para voltar e as coisas que vêm pela frente não vai ser muito favoráveis para o nosso lado, e nós temos que ser resistentes, tanto física, espiritualmente, e mentalmente e emocionalmente também. Tá? E nós temos que ser que nem aquele exército naval dos Estados Unidos, que são resistentes a toda prova para defender sua pátria. Né? E nós também temos que ser do exército naval do céu, para poder defender a nossa pátria até chegar lá. Né? Então, que Deus vos abençoe, que possa Deus te revestir com sua natureza divina, para acabar a nossa natureza humana, e assim possamos ser candidatos para o céu. Amém? Que Deus acompanhe, te fortaleça na força do seu poder, e assim vamos ser mais que vencedores. Amém? Amém. Doutor, muito obrigado. Realmente foi uma grande bênção aqui para nós. Quero agradecer aos nossos amigos, né, que participaram conosco. Já estendeu o convite para a próxima sexta-feira. O Dr. Walter vai estar conosco novamente, né? E essa live nós vamos editar ela, vamos postar lá no canal, nosso canal no YouTube, Judivânio Parente, tá? Para você poder assistir novamente, para você poder compartilhar com aquela pessoa que você conhece, que precisa assistir essa live,
né? Ter Ok. conhecimento, né? Então, nós vamos editar e vamos colocar lá no YouTube, tá bom? Eu vou mandar também o contato do doutor também. Ele já colocou aí, mas nós vamos colocar novamente, tá? Para que você, não vamos colocar lá no YouTube, para que você possa fazer contato com ele também. De repente ficou alguma pergunta aí que você não conseguiu a resposta. Quem sabe você quer aí marcar uma consulta com ele, tá bom? Então vai estar tudo lá no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Desejamos um feliz sábado para todos. E, doutor, o senhor poderia nos despedir com uma oração? Um prazer. Querido Pai do céu, nós estamos diante de Ti, aqui como um acordo, em nome de Jesus, que Tu possa abençoar todos com uma força, com Teu poder e com Tua sabedoria e colocar em prática o que nós aprendemos hoje. O que o Senhor nos ensinou hoje. Amém. Tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem. Temos certeza disso, porque o Senhor nos ama e faz com que isso possa concretizar de tal maneira que possamos ser resistentes a toda a prova. Amém. Tanto física, mental, espiritual, porque nós não queremos sofrer desnecessariamente por nossos atos. Muito obrigado, porque o Senhor sempre nos esclarece, porque ninguém nasce sabendo. E o Senhor sabe disso. E o Senhor sempre vai nos revelando. Obrigado mais uma vez, Senhor. Acompanhe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.